galera, seja bem-vindo ao canal Fazendo História com o Professor Zelaya. E antes da gente começar aí o nosso pequeno vídeo hoje falando sobre a vinda da família real para o Brasil, gostaria de pedir a vocês que, se possível, se inscrevam aí no canal, amassa o like aí para que o nosso vídeo seja bastante visualizado e eu consiga continuar fazendo aí esse pequeno trabalho para vocês. E comentem, compartilhem, façam perguntas, façam críticas construtivas, tudo sempre muito bem-vindo. Bom, vamos lá, vamos iniciar. Como a gente já falou no vídeo anterior, Portugal vinha aí de uma grande crise econômica desde o século XVIII. Tá? E o século XIX não facilitou muito as coisas para Portugal. Tá? Por quê? Porque o século XIX foi um pouco complicado para a Europa como um todo, que vivia uma grande crise política e também militar. De um lado, a gente tinha ali o imperador francês, Napoleão Bonaparte, que expandia os seus territórios ali pelo continente, dominava a Europa cada vez mais rápido, dentro desse processo aí. E do outro lado, a gente tinha a Inglaterra com toda a sua potência naval, que dominava os mares. No meio disso tudo, tinha vários países que nesse instante, aí, nesse momento, não tinha como combater nenhum desses dois. Entre eles estava Portugal, que estava economicamente quebrado, tá? Mas tinha ali algumas coisas muito interessantes que interessavam tanto a Inglaterra quanto a França, que eram as suas colônias na América e na África também. Bom, enfim, como a gente sabe, o desenrolar da guerra na França teve ali uma estratégia de guerra criada por Napoleão, que foi o bloqueio continental, que ele determinava que nenhuma nação poderia comercializar com a Inglaterra, caso o fizesse, seria invadido pela França. E aí, nesse momento, Portugal estava ali num verdadeiro dilema. Porque assim, se ele respeitasse o bloqueio continental e não comercializasse com a Inglaterra, ele sabia que Napoleão Bonaparte teria todas as condições do mundo de invadir Portugal. Se ele obedece ao bloqueio continental e não comercializa com a Inglaterra, a retaliação inglesa com certeza seria tomar a colônia brasileira ali, a colônia do Brasil de Portugal. Então Portugal estava nesse dilema. O que eu faço? A solução encontrada por Dom João em 1807, foi negociar com a Inglaterra uma escolta segura para que a família real fugisse de Portugal e viesse para o Brasil. E dessa forma os portugueses iriam furar o bloqueio decretado por Napoleão Bonaparte. E assim foi. No dia 24 de janeiro de 1808, o príncipe regente de Portugal, Dom João, pisa em solo brasileiro com toda a família real e praticamente toda a nobreza portuguesa. Todos vieram para cá. Tá? Ficaram alguns em Portugal ali para, serem invadidos por Napoleão, como acabaram sendo mesmo. Dias depois da chegada de Dom João, ao Brasil, ele vai assinar um decreto que vai ser muito favorável à Inglaterra, que vai ser a abertura dos portos para o comércio com as nações amigas de Portugal. Ou seja, a partir desse momento, a Inglaterra tinha livre acesso aos produtos brasileiros e também livre acesso para vender os seus produtos no Brasil. Em 1810, aí 2 anos depois, Dom João vai assinar um outro tratado de comércio e navegação que vai conceder à Inglaterra tarifas muito privilegiadas aí no comércio com o Brasil. Dessa forma, a coroa portuguesa foi pagando aí, digamos assim, esse cruzeiro de luxo para o Brasil. Porém, pagar essa dívida com a Inglaterra não era a única preocupação da coroa portuguesa. Tinha outra, como, por exemplo, transformar o Brasil na capital do Império Português. Tá? E a família real vai procurar fazer o quê? Trazer para o Rio de Janeiro o modo de vida das capitais europeias. Assim, uma série de medidas foram tomadas para mudar a fisionomia da cidade, como, por exemplo, a instalação de água encanada, a iluminação pública, a criação da imprensa, a criação do Banco do Brasil, criação do Museu Nacional, a criação da Biblioteca Nacional, tudo extremamente luxuoso que vai gerar um gasto muito grande para a coroa portuguesa. E essas consequências eles vão colher um pouco mais na frente, como a gente vai ver. Bom, dessa forma, com todo esse luxo da família real aqui,
a cidade ela vai passar a conviver com esse contraste muito grande entre o luxo da família real e a miséria completa das classes mais baixas aqui no Brasil, tá? Bom, como eu falei, isso tudo vai gerar consequências muito ruins para a coroa portuguesa, mas isso a gente vai ver um pouco mais à frente, tá? Nesse momento, tinha outras coisas mais importantes para preocupar a coroa portuguesa, como, por exemplo, a derrota de Napoleão Bonaparte lá na Europa. Tá? Por que isso preocuparia a coroa portuguesa? Simples, porque com a derrota de Napoleão, há o Congresso de Viena, de 1814 a 1815, e esse congresso vai determinar que todas as monarquias que haviam sido destituídas por Napoleão deveriam reassumir o seu posto e também reestruturar geograficamente ali os seus países aos moldes que eram antes de Napoleão. Tá? O que isso vai ser ruim para Portugal? Porque isso vai forçar Dom João a retornar para Portugal, um país extremamente quebrado que ele haveria de reconstruir. E ele não intencionava fazer isso, ele queria continuar na colônia, tá? Queria continuar governando daqui, ok? Para isso, ele fez o seguinte, ele vai elevar a condição do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, tá? Ele vai destituir a posição de colônia do Brasil, vai transformar o Brasil num território adjacente ao de Portugal. A ideia era que ele pudesse governar Portugal estando aqui, estando no Brasil, com todas as pompas e circunstâncias, todos os lucros que ele estava vislumbrando aqui no Brasil. Tá? Essa mudança, na verdade, ela iria oficializar toda uma nova organização da monarquia portuguesa. A ideia era botar fim à divisão metrópole-coroa, tá? Dar uma nova dignidade política ao Brasil, tirar o Brasil do cenário de colônia e transformar o Brasil na capital do Império Português, mas o resultado prático de todas essas decisões foi muito diferente do que Dom João esperava. Mas isso a gente vai ver na nossa próxima aula. Beleza? É isso, gente. A gente vai ficar por aqui. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!